Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, trazendo notícias não só sobre Portugal, de uma forma geral, né, como também do mercado imobiliário. E no tema de hoje a gente vai falar um pouquinho da novidade, todo mundo já deve estar meio que sabendo, a extinção do CEF. Então, logo depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bora lá? Então, pessoal, saiu a notícia sobre a extinção do CEF, não é mesmo? E com ela, eu já vi até muito youtuber colocando aí, muito blogueiro e por aí vai, né? Que tá decidido, parece que até virou a chave já, né? E não é bem assim. Eu gosto de dar a notícia um pouquinho mais dentro da realidade ali, sem ser muito eufórico, porque as coisas não são assim na verdade, né? Houve sim a ideia de extinção do CEF, já está decidido, já está feito, mas isso é um processo gradual. A extinção, né, foi decidido, o decreto já foi assinado, já está certo, mas vai ser um processo aos poucos, né? Não tem como de repente mandar todo mundo do CEF embora, acabou o órgão e por aí vai, e agora PSP se vira, GNR se vira, PJ se vira e pronto, né? E isso vai até o final do ano, então vai ser um processo feito aos poucos. E eu tinha, em conversa com um amigo meu, explicado para ele mais ou menos como que seria, na minha concepção, a ideia, e foi justamente o que aconteceu, né? A gente tem a PJ, que funciona como se fosse, entre aspas, a nossa Polícia Civil no Brasil, que cuida da investigação, né? Então ela vai ser a parte investigativa junto com a Europol e por aí vai. Tem a GNR, que é como se fosse a nossa Polícia Militar aí no Brasil. Então ela que vai cuidar da questão dos imigrantes nos aeroportos, da fiscalização de fronteiras e tudo mais. E a PSP, que, entre aspas, aí seria similar, muito entre aspas, tá? Seria similar à nossa mistura de polícia militar com polícia municipal. Então ela que vai fazer ali rondas, né, cuidar ali do dia a dia da cidade, fazendo rotinas de verificações em local, de combate a crime contra imigrante, de trabalho escravo contra imigrante, por aí vai. Então você tem a PSP cuidando da parte operacional diária, a GNR na parte de fiscalização, cuidando das fronteiras e tal, e a PJ cuidando da investigação que envolvam, né, documentos, quadrilhas e por aí vai. O grande pulo do gato, na minha concepção, foi uma ideia, na minha concepção não, no meu entendimento, né, foi a ideia, aí sim, a concepção do governo de juntar ao CEF, que agora vai se chamar CIA, né, Serviço de Estrangeiros e Asilo, no lugar do F de Fronteiras, a ideia de colocar junto do órgão o IRM, que é o Instituto de Registros, né, ou seja, como se fossem os nossos cartórios aí no Brasil. E eu acho isso mega interessante, por quê? Porque o CEF, ele tem um corpo grande, operacional, mas na parte dos vistos, que a princípio é o que mais interessa para o imigrante que quer vir para cá de forma legalizada, ele é um corpo enxuto, porque os processos de vistos eles são verificados nas regionais, nas delegacias regionais. Então tem a Delegacia Regional de Braga, tem a Delegacia Regional do Porto, que a de Braga responde à do Porto, inclusive, né, porque aí é a região norte. Então vai tendo várias regionais e aí várias delegacias dentro dessas regionais. Mas ainda assim é uma coisa na casa de dezenas, não são centenas.
E agora o governo colocou no decreto que quem vai cuidar dessa parte voltada para os vistos, documentos, autorizações de residência e tudo mais, passa a ser o IRN, que é o Instituto de Registros. Ou seja, cada cidade tem um instituto desse. Ou seja, a gente vai sair da ordem de dezenas de institutos que eram as delegacias regionais do CEF para a ordem de grandeza de centenas. Isso se, na teoria, na prática, for colocado o que na teoria a gente entende, né? Usar toda a estrutura do IRN. De repente o governo pode falar que vai ser IRN, mas somente alguns IRNs das principais cidades, por exemplo, é que vão mexer com isso. Aí vai trocar 6 por meia dúzia, né? Sendo bastante sincero. Mas se não for isso, se for os IRNs de uma forma geral, a gente pode ter uma diminuição do gargalo no processo do visto. Né? Teve cliente meu que mexeu com o processo do visto um ano inteiro e o visto não saiu. Eu faço parte de alguns grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, que tem gente com mais de um ano que deu entrada no visto, pedido de visto e não saiu. E isso antes da pandemia, então a gente não está falando nem do cenário da pandemia. Isso por si só representa uma perda de tempo, de planejamento, de dinheiro, uma organização gigantesca na vida da pessoa. Porque a princípio ela se planeja para o visto sair ali dentro daquele prazo estipulado normal, que seria de 60 a até 90 dias. Né? Então a pessoa sofre um revés no seu planejamento muito grande. Se todos os IRNs entrarem na conta, ou seja, todos os cartórios, isso vai melhorar demais o fluxo dos vistos. Mesmo que coloque um único profissional ali responsável por mexer com papelada de visto, isso já se transforma num ganho muito grande de profissionais, porque, como eu disse, a gente vai sair de uma estrutura que hoje conta com dezenas de delegacias responsáveis pelo processo de visto para centenas de IRNs, se não for milhares. Né? Milhares, eu acho que não, porque realmente são 308 cidades no país. Tem mais de um IRN por cidade, sim, mas mesmo que seja em alguns casos 2, seriam 616 e não milhares, né? Mas enfim, vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. A gente tem uma chance de crescer aí 4, 5, 6, talvez 10 vezes o número de postos de atendimento para a papelada do visto. E isso é um dos como eu digo isso, uma das coisas que eu acho que a pandemia trouxe de ponto benéfico, né? É estranho a gente pensar nisso, é difícil até achar uma palavra para isso, mas é um dos pontos benéficos. Assim como a questão de Portugal ter se transformado para o digital também foi uma coisa muito positiva, né? Antigamente a gente tinha que fazer tudo pessoalmente, é uma papelada danada. Eu conheço empresa que até hoje o cara, para ler o e-mail, ele vai lá e manda imprimir o e-mail para ele ler o e-mail ali na palma da mão dele, para depois ele jogar fora o papel. Eu conheço gente assim aqui em Portugal hoje, e isso, eu não estou exagerando, mas isso se aplica a muitos lugares. Muita gente é muito burocrática, ainda gosta muito do papel e tal. E a questão da pandemia trouxe, de certa forma, essa melhoria para o lado da informática. E não à toa, fugindo um pouquinho do tema, é que se falou que Portugal vai precisar de 20 mil profissionais da área de TI para esse ano de 2021, sendo que o país forma somente 2 mil profissionais por ano, em média. Ou seja, a gente tem uma demanda de profissionais da área de TI de pelo menos 10 vezes mais do que o próprio mercado local consegue formar. Forma-se 2 mil, precisa de 20 mil. Então, Portugal cresceu demais no ramo da tecnologia, os processos, tudo sendo informatizado, transformando de forma online, porque eles perceberam
que com a pandemia tinha que conseguir trabalhar sem receber o público no local. Então isso foi uma coisa positiva da pandemia, eu já falei isso também em outro vídeo. E a mudança do CEF, eu acredito que tem um pouco disso. Claro, não posso desconsiderar o motivo que talvez culminou no início do processo, que foi a morte do imigrante pela mão do CEF lá em Lisboa, mas não acredito que seja também só isso. Houve uma pressão, sim, corretíssima essa pressão de averiguar melhor o porquê do óbito da pessoa e tudo mais, mas a pandemia também eu acredito que tem a sua parte envolvida, porque isso tudo tem a ver com tecnologia, né? Não é dinheiro, não é tecnologia, é agilidade de resolver as coisas, já que a gente está enfrentando um problema grande agora, que é os consulados não estão trabalhando já há meses e é esperado uma chuva de processos quando eles voltarem a funcionar. E aí vem um outro problema depois disso. Além da chuva de processos, a depender de quando for feita a liberação, pode acontecer de ainda ser muito limitada a entrada dos vistos, porque a gente está se aproximando do meio do ano, né? A gente já está em abril, meio de abril, e a partir de setembro começam as aulas das universidades, e então tem uma certa prioridade os vistos voltados para estudante nos meses que antecedem setembro, justamente para processar o visto desses estudantes que tiveram aprovação aqui nas faculdades, nas universidades, e eles precisam embarcar para Portugal para não perder o ano letivo, né? Não perder o início das aulas. Então quem deseja visto P1, D2, D3, D7, pode ter que esperar mais ainda, porque o processo vai estar lento. Ano passado, durante esse período, nem aceito foi os outros vistos, eles não foram aceitos, o que não é comum num ano normal. Os processos vão sendo aceitos do mesmo jeito, porém o visto D4, que é o do estudante, ele é priorizado. Ano passado, por causa da demanda gigantesca e a diminuição do fluxo de pessoas trabalhando por causa da Covid, eles até pararam de aceitar os outros vistos, só aceitaram quem era D4. Esse ano eu acredito que a gente caminhe para o mesmo modus operandi, né? Não aceitando os processos que não sejam de estudante. E, ou seja, vai tornando o gargalo cada vez menor, cada vez mais apertado, porque tem cada vez mais gente querendo sair do Brasil. Brasil esse que eu recebi um comentário, eu vou emendando um assunto no outro, né? Brasil esse que eu recebi do Adilson, um seguidor assíduo do canal, obrigado Adilson, uns comentários bem interessantes, mas também bem polêmicos, né? A gente começou a conversar sobre eu não gostar do Brasil, deu aí esse entender, né? Deu estar falando só mal do Brasil, mas não é o caso, Adilson. Eu gosto do Brasil, mandando essa resposta diretamente para você. Agradeço o carinho e o tempo que você mandar para me assistir também, mas é apontando, igual eu falei no comentário, é apontando as falhas do Brasil que a gente consegue, de repente, chamar a atenção para ser corrigido, né? Se a gente deixar as falhas passar em branco, ninguém percebe que houve erros e por isso o erro consiste em existir, né? Então, infelizmente, a gente tem sim que apontar o que está ruim, o que está falho, para poder, dessa forma, as pessoas terem noção e corrigir. É muito bom a gente receber estrelinha na testa quando a gente faz uma coisa positiva, mas é muito mais importante a gente ser chamado no cantinho para poder levar ali aquela pressão, para entender o que a gente fez de errado, para parar de errar, não é mesmo? Então, falar do Brasil nesse momento é importante justamente por isso. E eu falo sem filtro, eu não falo sobre política, mas eu falo sem filtro por quê? Porque o meu público principal são vocês brasileiros, né? Eu não falo em inglês, eu não falo em italiano, eu não falo em espanhol, porque esse público não é o meu público-alvo, como quem eu quero que me siga. Agradeço todos os italianos, todos os espanhóis, os portugueses, os ingleses e americanos que me seguem, mas pelo fato do idioma eu fazer o vídeo em português, eu sei que é voltado para o brasileiro.
E para o brasileiro, eu posso falar do Brasil livremente porque é o meu país também. É diferente de eu estar aqui querendo falar mal de Portugal, né? Se um português vier falar mal do Brasil para mim, eu vou defender o Brasil. Agora, se outro brasileiro vier falar mal do Brasil para mim, eu vou ajudar a falar mal se eu concordar com aquela questão. Eu não vou falar mal gratuitamente. Se for uma questão que eu também concordo, eu também vou cair em cima. Agora, se for essa mesma questão, mas um português, um italiano, um francês, um uruguaio, um argentino, quem quer que seja, eu vou defender o Brasil porque eu amo o meu país. Mas eu não posso concordar com o que está acontecendo nele agora e, infelizmente, o que está acontecendo não é bom. E ser negacionista perante a Covid, perante a pandemia, na minha opinião, é um erro. E é um erro porque eu vou falar até mais claro sobre isso. Porque tem muita gente questionando as mortes, né? Ah, é tudo morte por Covid, acabou as outras mortes e tal. Ah, a mídia não é verdadeira, a mídia está tendo prejuízos financeiros, ela quer tirar o governo do poder de qualquer jeito. Ah, eu sou Bolsonaro, ah, eu sou Lula. Como se só existissem esses dois políticos no Brasil, né? De extrema direita ou extrema esquerda. Não existiam os outros. Já é uma coisa estranha por aí só. Mas basta pensar num único número. A média de mortes que o Brasil tinha antes da Covid, ou seja, você volta aí 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e até mesmo 19, volta de quantas pessoas morriam por ano no Brasil, indiferente de doença. Só pega os números são abertos, os cartórios registram esse número e manda para o governo. Então você tem, pelo acesso transparente das informações, você tem esses números, quantas mortes tiveram em 2018, 2019, 2017, 2016 e por aí vai. Quantas mortes tiveram em 2020? Por aí você vai perceber, sendo Covid ou não, uma discrepância nesses dados. Por quê? Porque anualmente mantém-se uma média de morte. Tem variação, mas mantém ali próximo. 2020 subiu bastante. Por quê? Morreu mais gente do coração, morreu mais gente atropelada por arma de fogo, caiu da escada, entendeu? Sabe-se que é alguma coisa diferente. E o que tem de diferente no mundo inteiro? Uma pandemia. Então não tem que se preocupar com a mídia, com o que a mídia está inventando de mentira de mortes. Vai na fonte, vai no dado oficial, que é a fonte do governo, que é o governo que provavelmente quem é negacionista nesse momento está defendendo. Então, vai na própria fonte do próprio governo que defende e vai ver que o número de mortes em 2020 foi muito superior à média de todos os anos por trás. E essas mortes, então, tem que ter uma explicação. Além da Covid, é complicado dizer, não é mesmo? Então, gente, espero ter explicado um pouquinho sobre o STF. Acabou sendo só o início do vídeo. Depois falei um pouquinho do processo dos vistos. E por fim acabei dando um review sobre o tema do último vídeo e espero que vocês tenham gostado. Gente, não gosto de fazer vídeos sem assunto, de forma de qualquer jeito. Eu não sou um youtuber, não sou nenhum influenciador, eu estou aqui para dar informações, mas eu gosto de receber um norte para seguir. Então, peço a todos, de forma de coração, deixem no comentário os temas que vocês gostariam de ouvir, de ver eu falando a respeito, para eu poder trazer esses vídeos para vocês, ok? Senão o canal acaba ficando um pouquinho engessado, um pouquinho parado, ok? Agradeço vocês de coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!